Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção da prova da Agraer. Vou fazer o procedimento agora da prova, a correção da prova em nível médio. Vou fazer rapidinho, já vou direto ao ponto, tá? Para que você possa fazer as suas comparações, entender aquilo que você errou, etc, etc. E caso ainda o gabarito ainda não saiu, vai sair amanhã. Eu falo aqui do dia 23 de maio, tá? Uma segunda-feira. A prova ocorreu no dia 22, só que os candidatos não puderam sair com a prova. O IDECAM, o Instituto IDECAM, que foi escolhido organizador da prova, liberou a prova hoje. Amanhã será liberado o gabarito e, se não me engano, a partir do dia 25 você pode interpor algum recurso. Vou mostrar aqui para você que a prova ocorreu muito bem, sem nenhuma necessidade, assim, a não ser, claro, que o gabarito venha diferente daquilo que eu estou mostrando para você. Qualquer coisa diferente disso aqui é recurso na certa, tá bom? Então, estou fazendo aqui uma correção, não é uma análise, porque a análise é feita depois que o gabarito sai. O gabarito ainda não saiu, então eu estou fazendo aqui uma correção, tá? Qualquer coisa diferente disso, aí você pode se preparar aí para interpor o recurso, tá? Agora, antes de começar, então eu trago aqui agora uma novidade no canal. Aqui você pode dar uma olhadinha no QR Code. O QR Code é para que você possa contribuir com o canal Gramática Descomplicada, tá bom? Então veja bem, vou fazer a correção. Se você ficar satisfeito, te ajudou, foi legal, então, meu amigo, contribua com o canal. Você é que sustenta o Gramática Descomplicada. Se você quer que eu continue produzindo esses conteúdos aqui no YouTube, se foi útil para você, qualquer valor, é só apontar aqui para o QR Code, você pode doar R$10, R$20, aquilo que você propor. Falou assim, não, o professor Jessé merece, vou entregar aqui um valor. Você sustenta o canal, é para o canal Gramática Descomplicada. Se você está assistindo do seu celular, não dá para fazer a cópia do QR Code, não tem importância. Aqui embaixo na descrição vou deixar a minha chave Pix, tá? É o meu e-mail esse que você também pode utilizar caso você queira essa prova. Professor, eu olhei a prova, vi a correção, eu queria a prova na íntegra. Escreve para o meu e-mail, eu mando a prova para você, tá bom? O meu e-mail também é minha chave Pix. Então, qualquer contribuição, R$1, R$10, tá ok? Você sustenta, você é que patrocina o Gramática Descomplicada, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe e vamos para a correção. Vamos lá? Então tá bom então. Então, notem aqui, eu tenho a interface da prova, né? A prova foi em nível médio, tá? A prova em nível superior, eu vou fazer a correção dela provavelmente quarta-feira. Amanhã tá corrido, né? Muita aula, eu devo fazer quarta-feira, tá bom? Então você nota aqui a interface da prova, IDECAM, tá? E aí a gente tem aqui o começo da prova com um texto do autor, que eu sou muito fã, né? É a menina Emily Bronte, tá? Da época vitoriana, né? Britânica, tá? Isso mesmo. Então, livro esse que me deixa muito saudades da minha professora de literatura inglesa, né, que já não está mais entre nós. Uma homenagem aqui, uma salva para a professora Barbara Newman, tá? Minha professora de literatura inglesa, que fez eu ler Morro dos Ventos Uivantes em inglês, né? Mas tá bom então. Vamos diretamente para o texto? A pergunta do texto, olha só. No trecho, é importante também ressalvar isso daí, tá? O que você vai fazer? Você tem um texto ali na frente. Você vai fazer a leitura do texto? Não, você vai fazer a leitura do enunciado. Porque o enunciado, se as questões forem curtas, que é o caso que você vai ver aqui, as questões são curtas, você já pode, antes mesmo de fazer a leitura do texto, ou com pouca leitura do texto, já descobrir a questão. Então, notem, no trecho apresentado, o reencontro de dois amantes, tá? A Catherine e o Heathcliff, que ele vai chamar de Kate, tá? Separados na juventude, momentos antes da morte de Catherine. O comportamento de Catherine e de Heathcliff pode ser caracterizado como tranquilo e paciente, exagerado e ardente. Você nota que são opostos, tá? Amigável e calmo, ó, tá vendo? Então, você está pela letra B, você tá vendo? Ó, sereno e sincero, despreocupado e pacato, todas coadunam. Tem uma que não coaduna, que é o exagerado e ardente. Vamos tentar ver? Vamos lá. Vamos tentar ver até onde a gente vai ler. Catherine e Heathcliff. Catherine fitava
a porta do quarto com uma intensidade ávida, tá vendo? E como Radcliffe não atinava logo com a entrada do aposento onde estávamos, ela me fez um gesto para o introduzir. Quando, porém, me aproximei da porta, já ele a alcançara. Num ou 2 passos, chegou ao lado da moça e a tomou nos braços. Durante os 5 minutos, Radcliffe não falou nem saltou sua presa, quer dizer, estava agarrado com a menina. E naquele momento gastou, de certo, mais beijos do que todos que já dera antes na vida inteira. Então o camarada encheu a menina de beijo. Então veja bem, ela estava ávida e ele a encheu de beijos. Então veja bem, não é tranquilo, não é amigável, não é sereno, não é preocupado. A resposta correta supostamente seria a letra B. Notem, ainda o gabarito não saiu, tá? Então qualquer questão fora essa a gente vai ter que sentar, discutir. Sempre lembrando, tá? Professor Gessé não é infalível, tá bom? O que eu faço aqui são intervenções gramaticais, eu evoco regra, tá? E claro, né, cara, pode acontecer, professor Gessé comete um equívoco, tá? Então eu errei, tá bom? Mas aí a gente vai sentar, vai discutir as possibilidades. Você pode fazer qualquer coisa que eu falar aqui, você não concordar, por favor, deixe a sua pergunta aí na descrição. Eu prometo que faço um vídeo para você, faço um vídeo sobre a sua pergunta. Não preciso revelar seu nome, você que de repente é tímido, tá bom? Não vou falar, fulano de tal teve tal dúvida, não vou falar, tá? Prometo. Mas eu prometo que faço um vídeo sobre a sua dúvida, só sobre a sua dúvida, tá bom? Beleza, então. Outra coisa também, se de repente aqui, em algum momento, eu fui rápido demais, você não entendeu o que eu falei, não, foi muito rápido, professor, eu não consegui acompanhar. Você pode colocar a pergunta aqui, pode colocar aqui para que eu dê mais ênfase a tal número de questão. Prometo para você que grava um vídeo exclusivamente sobre a sua pergunta. Vamos continuar? Vamos lá. Assinale o item que completa corretamente a conjugação do verbo ver, tá? No futuro subjuntivo. Ele já dá para nós o futuro subjuntivo. Se você não sabe fazer isso daqui, é o seguinte, cara. Os tempos verbais, eles têm tempos primitivos e tempos derivados. Os tempos primitivos vão dar origem a determinados tempos derivados. Você que fez o aulão eu não digo, mas você que fez o curso preparatório, tá? Para o Agraer, você lembra que eu me gastei, tá? Eu falei a respeito disso, tá bom? Por quê? Porque o verbo ver, ele é um verbo irregular. Como ele é um verbo irregular, você tem que ficar atento à formação que ele, ou melhor, ao radical que ele vai propor no pretérito perfeito. No pretérito perfeito, o verbo ver fica assim: eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos. Então o radical ele muda para vi. Esse VI, esse vi, diferente de ver, que é VE, esse VI tem que formar o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, que é o caso da pergunta. Então aqui eu vou até preencher para você, tá? Caso você fique com alguma dúvida, tá bom? Vou evocar aqui um texto, tá? E vou colocar aqui a resposta. A resposta é: quando eu vir você, tá? Então essa seria a resposta correta, tá? Então, quando eu vir você. Por quê? Porque o verbo vir muda o radical no pretérito perfeito, tá? E aí o radical do pretérito perfeito tem que ser utilizado no futuro do subjuntivo, como ele propôs aqui para nós. Então a resposta não tem outra, a resposta correta é a letra D, tá bom? Muito bem. Aí tem uma pequena charge, tá? A charge fala: só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí o menino: vamos, Rosinha, é só para um instante. Aí tem uma descrição que é quase que uma definição da charge. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí o segundo quadrinho: vamos, porquinha. Ele chama de Rosinha, né? Mas vamos, porquinha. É só um instante. Então ele está chamando a porquinha. Então ele pediu para buscar a porca e ele está buscando a porquinha. O efeito de humor do segundo quadrinho é marcado por qual fenômeno linguístico, meus amigos? Seria talvez um homônimo, tá? Mas notem que a palavra homônimo não tem. Então a gente fica pelo processo de polissemia. Poli, vários, semia, significado. As palavras podem desempenhar significados diversos. Esses significados diversos, no que tange a polissemia,
Isso é feito de maneira coloquial, tá? Então, aquele parafuso, tal, ele recebe o nome de porca. Concorda comigo que é um nome que necessariamente não é técnico, tá? Então, é um nome que nós demos àquela estrutura metálica, a gente chama de porca, tá? O menino pensou que era a porca do quintal. Então, a porca é o animal. Então, veja bem. Então, a gente atribui nomes aos elementos que eles podem, de uma certa forma, confundir, se o interlocutor não tem conhecimento do assunto. É mais ou menos eu propor a palavra ferroada, tá? Então, ou ferrada. Ferrada é melhor. Ferrado. Ferrado é aquele que foi posto a ferro. Ferrado é o cavalo. O cavalo está com a ferradura, ele está ferrado, tá? Mas ferrado também a gente atribui àquela pessoa que ela não teve sorte, ela teve azar, então ela se deu mal, ele está ferrado. Isso é um processo de polissemia. Notem que não pode ser sinonímia, não pode ser antonímia, não pode ser parônimo. E também não é um processo necessariamente de ambiguidade. Por quê? Porque no fenômeno linguístico ele fala, o nome é correto, tá? Então a gente tem um processo de vários significados. É o processo de polissemia. Confere? Vai para o número 4. Olha o número 4. Assinale a alternativa correta sobre o uso da vírgula. Os alunos são estudiosos. Então, se você participou do meu curso preparatório, você lembra, né, que eu avisei que as questões sobre vírgula, normalmente elas são até, de certa forma, simples. Por exemplo, eu não posso separar o sujeito do seu respectivo verbo. Então, está errado, tá? Olha a letra B. Joana, arrume seu quarto. Notem, ó, está separando o Joana. O Joana até poderia, porque poderia ser um vocativo. Mas o arrume não dá, porque quem arruma, arruma alguma coisa. O verbo está separado do seu objeto. Está errado. A letra C vai configurar a resposta correta, tá? Por quê? Porque eu tenho um fenômeno aqui. Um fenômeno que evoca uma zeugma. O que é a zeugma? A zeugma, ela impede que eu repita determinados termos. Então, notem, aos sinceros, damos tudo. Aos traidores, damos a lei. Notem que as orações que são assindéticas estão separadas por ponto e vírgula. Correto. E, no caso, o verbo dar, eu estou subentendendo o verbo dar, tá? Nós colocamos a vírgula porque ele está subentendido. Aos sinceros, damos tudo. Aos traidores, damos a lei. Supostamente a correta é a letra C, porque supostamente vamos conferir o resto. O carro está quebrado e o pneu está furado. Estaria correto, meus amigos, se eu não usasse o verbo estar, tá? O carro está quebrado e o pneu furado. Aí seria a zeugma. A vírgula antes do e se justificaria porque o primeiro sujeito é carro e o segundo sujeito é pneu. Então, estaria correto. Não está correto porque ele repetiu o está. Então, a vírgula está separando o verbo do seu respectivo sujeito. Está errado. Comprei um lindo presente. Se você participou da minha aula, você lembra que eu não posso separar os elementos nominais. Não é só o sujeito do verbo. É o verbo do seu respectivo objeto. O verbo de ligação do seu respectivo predicativo do sujeito. É o nome do seu complemento nominal e o nome do seu adjunta de nominal. Lindo faz referência a presente, que é adjunta de nominal. Não pode separar. Então, nesse caso, a única resposta correta é a letra C. Número 5. Assinale a alternativa correta sobre o uso dos pronomes. Vamos lá? Eu vi ela. Não pode, porque o pronome ela é um pronome reto. Eu não posso usar no predicado. Então, eu a vi seria o correto. O problema é entre eu e você. É errado. O entre é uma preposição. O eu não é sujeito. Então, o correto aqui seria mim. O problema é entre mim e você. Ontem me comprou um bom presente. Errado. Por quê? Porque eu tenho uma próclise indevida. O ontem, que seria o advérbio que atrairia o pronome oblíquo para perto dela, está separado por vírgula. A vírgula pode ocorrer? Pode. Porque ontem é uma palavra pequenininha. Então, o advérbio pequenininho pode ser separado por vírgula ou não. Isso é facultativo, tá? Então, a próclise aqui é indevida. O correto seria ontem comprou-me, tá? Letra D. Nós se divertimos. Aqui nós temos um processo, né, de falta de correspondência pronominal. Se o sujeito somos nós e o pronome é reflexivo, então o correto seria nós nos divertimos muito na festa. O que nos resta somente a letra D. Não por eliminação,
mas porque ela está correta mesmo. Ninguém se vestiu. De novo, um pronome reflexivo, e aí eu tenho o ninguém, que é uma palavra negativa, atraiu o pronome para perto dele. Isso se chama próclise, tá bom? Que foi corretamente utilizada na letra E. A letra E é correta, tá? Vai anotando o gabarito. Vamos lá. Assinale um item que completa a lacuna abaixo de forma coesa e coerente. Vamos tentar? Por anos seguidos, os ganhos a partir de aplicações financeiras de renda fixa foram a forma mais segura e lucrativa de engordar o capital entre os brasileiros, em um cenário de inflação e taxas de juros elevadas, tá? Mas, ressalva, em um contexto de juros modestos e com opções como as aplicações da bolsa, dólar e até criptomoedas, a clássica ideia de rentismo passou a ser uma opção obsoleta. Agora vamos lá? Amplamente utilizada por todos os investidores nacionais e internacionais. Peraí, se ela é obsoleta, então veja bem, ela está caindo no desuso, não é coerente. Tá? Faz a letra B. Restrita a investidores de padrão altamente conservador, quer dizer, aqueles mais velhos ou aqueles conservadores, ou pior, desinformados, ou pior, desinformados. Então, supostamente, até agora, a coerência está na letra B. Por quê? Porque ele está fazendo uma ressalva. Mas, tá? Então, vamos lá. Bastante utilizada por investidores atualizados sobre os investimentos da década atual. Não, ele está falando que ele põe uma ressalva, ele põe um mas, não é coerente. Para os que gostam de arriscar em investimentos rentáveis, como aplicações de renda fixa. Errado, não é isso. Moderna para Brasil não é moderna, ela é antiquada. É assim que o texto está indo, certo? A coerente é a letra B. Então, veja bem, qualquer um aqui vai dar um aspecto de incoerência ao texto. Por quê, Gessé? Porque ele está fazendo a ressalva aqui, mas em um contexto de juros modestos, por quê? Porque antigamente os juros eram elevados. Então agora ele está negando o primeiro procedimento. E agora ele vai dar um novo procedimento. E esse novo procedimento encontra coerência na letra B. Certo? Qualquer alternativa fora essa que eu estou mostrando para vocês é recurso na certa. Tá? Vamos lá? 7. Considerando as regras de reforma ortográfica, assinale a alternativa em que todos os itens estão adequados com as regras. Vamos lá? Anéis correto. Heróico errado. Por quê? Porque o paroxítono eu não acentuo quando ele é oi. Já está errado. Eu mostrei um aspecto desse aqui em nossas aulas. Então o que acontece? São várias palavras colocadas justapostas. Você vai corrigir todas? Não. A primeira errada você já pula para a próxima. Tá? Contra a regra está certo, mas capim açu está errado. Porque toda terminação açu, que é tupi, tem que ter hífen. Então já está errado. Contra-atacar está certo, porque é prefixo, a palavra subsequente começa na mesma vogal, hífen para ele. Antissociável, correto, porque você dobra o S, porque o prefixo começou numa vogal. Cor-de-rosa é uma exceção, tem que ter hífen, tá? Faz parte do processo de exceções, assim como pé de meia e assim como água de colônia, tá? Também são elementos que tem que ter hífen, tá? Minissaia dobra o S, correto. Então, supostamente, tudo certo é a letra C. Micro-ondas está errado, tem que ter hífen, tá? Já está errado. Pró-reitoria está certo, contra-balançar está errado. Ou melhor, está certo, porque começou com consoante, está certo. Sub-região está certo, tá? O sub, o ab e o ad reagem com a próxima palavra toda vez que ela começar com R, tá? Porque senão fica sobre-região, colega. Então está correto. Agora, assembleia está errado, porque a assembleia está com acento, o ditongo EI aberto, perde seu acento quando ele é paroxítono, tá? Vamos lá, número 8. Leia as sentenças e assinale a alternativa correta sobre o emprego dos parônimos e homônimos. Ele ganhou R$100, pagou a dívida e ficou sem dinheiro. As palavras destacadas são parônimos. Errado. Não são parônimos. Os parônimos, eles mantêm entre si uma relação de semelhança. Não é uma relação de igualdade. O que a gente tem aqui é um homônimo. Dá uma olhada no número 2. Ele ganha R$100, pagou uma dívida e ficou sem dinheiro. As palavras em destaque são homônimas, pois, embora apresentam o mesmo som, o significado é diferente. Correto, cara. Correto é o número 2, tá?
Número 3, o edital não foi retificado. Por isso, o participante ratificou o pedido de recurso. Lembra, retificar é consertar, ratificar é confirmar. As palavras em destaque são parônimas, pois apresentam pronúncia escrita parecidas, semelhantes, embora tenham significados diferentes. Correto, cara. Correto 2, correto 3. 2 e 3, letra D. Vai anotando, gabarito. 8, 9. 9 é outra charge. Aí, Decan aqui. Vamos lá. Diz assim: meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? De novo a descrição. Não se realizou. Ele vai fazer algumas perguntas. Sobre o uso do pronome se no primeiro quadrinho, assinale a alternativa. O uso da próxima está correto, pois o item de valor negativo é um atrator do pronome, chamada palavra atrativa. Correto. Meu desejo não se realizou. Número 1, correto. Tá? Correto. Número 2, o uso está incorreto, pois era esperado que fosse utilizado a ex. Errado. Realizou-se? Errado. Não pode, por causa da palavra atrativa. As orações exclamativas, o pronome deve ser posicionado após o verbo. Errado. Nas frases exclamativas, o pronome deve ser colocado antes do verbo. Claro, se antes do verbo eu tiver qualquer palavra. Porque se não tiver nenhuma palavra, aí eu sou obrigado a começar a frase por ênclise. Lembra? Eu não posso começar a frase por pronome oblíquo. O que ele está falando aqui está errado, tá? Então aqui, correta apenas a 1, que fala a respeito do correto uso da próclise. Tá bom? Então, número 9, letra A. Número 10, considerando as regras de crase, na alternativa correta, tá? O médico está atendendo o paciente desde as 7 horas. É errado. O numeral específico de hora específica, ele requer crase obrigatória. Contudo, eu não coloco a preposição a depois de uma preposição. Então, entre a, para a, sem a, essas coisas não admitem crase. Eu não posso perante a, e no caso aqui, desde a. Eu tenho uma preposição e depois eu tenho um acento indicativo de crase, não pode, é proibido, porque eu não tenho a repetição da preposição. Eu não posso colocar a preposição a, com exceção da preposição até. Após a preposição até, a crase se torna facultativa. Se ao invés, tá, de ser a preposição desde, eu tivesse a preposição até, então a crase estaria correta. Agora, como eu tenho outro tipo de preposição, não é a preposição até, a crase está errada. Tá? Tá errado. A criança costuma andar a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. É errado. Os jogadores irão se enfrentar cara a cara. Palavra repetida não tem crase. Errado. Os móveis foram comprados a prazo. Palavra masculina. Errado. A televisão foi comprada à vista. Advérbio feminino. A crase é obrigatória. Correta, letra E. Observe as orações abaixo e em seguida assinale a alternativa em que a gramática está correta. Aquele professor que esteve aqui ontem parecia estar contente. Notem, esteve aqui ontem, tá? Então notem, aquele professor e depois do ontem tem vírgula. Então, meus amigos, obrigatoriamente eu deveria colocar uma vírgula aqui, ó, onde está marcado de azul, tá? Como eu não coloquei a vírgula aqui, eu não posso colocar isso daqui. Ou essa oração, ela é explicativa entre vírgulas, ou então ela não pode ter essa segunda vírgula. A frase está errada, tá? Todos os participantes deverão estar preparados a partir de agora. Não pode ter crase, porque partir é verbo. Antes de verbo não tem crase. Às vezes acho que devemos muito àqueles professores de outrora, tá? Então notem, às vezes é um advérbio, a crase obrigatória, e quem deve, deve alguma coisa. O que ele deve? Ele deve muito, pronome indefinido com função de substantivo, objeto direto. A gente deve muito a quem? Aqueles professores de outrora. A resposta correta é a letra C. Faziam muitos anos. É errado. Porque o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, ele não pode ir para o plural. Tem que ficar no singular. Vende-se muitas casas. É errado. Partícula passivadora. Muitas casas são vendidas. O correto é vendem-se muitas casas. Errado, colega. Correta a letra C. Para o número 11. Número 12. Assinale a opção em que é um sujeito oracional. Fará um grande serviço a todos se vier amanhã. Tá? Então aqui eu tenho aqui o se, que é o meu pronome, minha conjunção condicional. Se vier amanhã. Quem vier amanhã? Ele, sujeito oculto, não é oração sem sujeito, tá? Fará um grande serviço. Quem fará um grande serviço a todos? Ele fará, sujeito oculto, não é o caso. Precisa de pessoas com vontade de trabalhar. O que eu tenho aqui é
um complemento nominal oracional, tá? Então, neste caso aqui, uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida do infinitivo. Não é sujeito oracional. Aqui o meu sujeito é indeterminado, porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, tá? Aprendeu-se muito sobre matemática naquela época, tá? Aprendeu-se, quem aprendeu? Todos nós, de novo, sujeito indeterminado. Não tem outro verbo, então não tem sujeito oracional. O propósito daqueles homens era ter. Então notem que aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva que está colada no verbo de ligação, o que a torna predicativa, não é? Dá uma olhada aqui. Praticar exercício sempre é bom para a saúde. Eu pergunto para você, o que é bom para a saúde? Praticar exercício sempre. Então aqui eu tenho o meu sujeito oracional. A resposta correta é a letra E. Fechou? É bom para a saúde? Isso é bom para a saúde. Poema de Castro Alves. Ó Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, vírgula, vocativo. Varrei os mares, tufão, tá chamando o tufão, olha a vírgula, vocativo. A resposta correta é a letra D. Sem esforço, tá? Resposta correta, letra D, separada por vírgula, vocativo. 14. Assinale a opção em que os pronomes foram utilizados corretamente. Para mim, escrever é sempre o desafio. Correto. Por que, Gessé? Porque, meu amigo, eu vou te falar, viu? Está invertido. Escrever é sempre um desafio para mim. Para mim é complemento nominal do desafio. A frase está invertida. O escrever não requer sujeito. Por quê? Porque ele é o sujeito do verbo ser. O que é sempre o desafio? Escrever. Escrever é sempre um desafio para mim. A correta é a letra A, tá? Nós vamos para as outras. Eu e nossos amigos iremos à praia. Aqui ele está evocando uma regra muito antiga, tá, meus amigos? A regra é o seguinte, os professores antigamente brincavam e eles falavam assim, sempre que tiver o eu, os burros são na frente. Brincadeira, até de mau gosto. Mas o professor fazia para quê? Para o aluno lembrar, tá? Que no caso, sempre o pronome eu tem que estar depois dos outros pronomes. Então o correto é, nossos amigos e eu iremos à praia hoje, tá? Então a colocação do pronome evocou uma regra muito antiga, mas essa seria a colocação correta, tá? Nossos amigos e eu iremos à praia amanhã. Sempre as outras pessoas na frente, o eu por último, tá bom? Eles não deram-lhe uma nova oportunidade, eles não lhe deram. Então, neste caso aqui, a colocação pronominal está indevida. O não atrai o pronome oblíquo para perto dele. Vossa Eminência, já sabeis, é errado. Toda concordância é feita na segunda pessoa. Vossa Eminência já sabe o que aconteceu. Mim falaram, aí não tem o que falar, né? Não pode começar o mim, não seria mim, seria me falaram, e não pode ser me falaram, teria que ser falaram me, tá? Tá errado. 15 e última, os parônimos são palavras que se assemelham, então você viu, né? A resposta correta do 14 é a letra A. Parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, diferem no sentido. Assinale a opção em que a definição de cada uma das palavras está correta. Absolver, perdoar, é errado. É absorver, é sugar, e absolver é perdoar. Docente é professor, correto, e discente é aluno. A resposta correta é a letra B. Todas as outras estão invertidas, tá? Emigrar é deixar o país, imigrar é chegar ao país. Peão é o brinquedo, peão é o domador de cavalos. Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Tá tudo invertido. A única correta é a letra B. Certo? Meus amigos, essa foi a correção, tá? Se você quiser a prova na íntegra, é só escrever aqui no meu e-mail, para o meu e-mail, que está aqui na descrição, tá bom? E isso aqui é a interface da prova. E, mais uma vez, você financia o Gramática Descomplicada. Serviu para você? Foi útil? Contribua com o canal, está aí o QR Code aí na tela, ou então a minha chave Pix aqui na descrição. Meus amigos, fiquem atentos às próximas correções. Essa foi a correção em nível médio, tá bom? Daqui a pouquinho posto a correção do Iagro e provavelmente para quinta-feira, para quarta-feira, a correção da Agraé em nível superior. Ainda há tempo de você ver aí qualquer questão de recurso ou coisa parecida. Tá bom, então? Então, uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.